Olá, amigos que assistem ao canal do professor Júlio Novas Ideias. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal. Na aula de hoje, vamos continuar falando das operações fundamentais. Nesta aula 2, vamos relembrar as duas operações fundamentais da matemática que não abordamos na aula anterior. Nós abordamos a adição, abordamos a subtração, agora abordaremos a multiplicação e a divisão. A multiplicação. Podemos pensar na operação de multiplicação como uma poupadora de tempo. Imagine que você seja treinador de um time de futebol da garotada do bairro. Você prometeu comprar 3 lanches para cada um dos 11 jogadores. Você tem duas opções para saber quantos lanches comprar. Vejamos. Você pode somar 3 lanches a cada jogador 11 vezes ou poderia poupar o tempo ao multiplicar 3 vezes 11, o que lhe daria 33. Assim você sabe que precisa comprar 33 lanches para a garotada. Fora o teu, é claro. Não vai ficar sem comer seu lanche. Porque se você ficar aqui somando 3 para um, mais 3 por outro, mais 3 para o outro, mais 3 para o outro, vai chegar aos 33. Mas na multiplicação, se você usar 3 vezes 11, chegará a esse resultado. Na multiplicação, quando você multiplica dois números, são chamados de fatores e o resultado de produto. Na multiplicação, você usa como operador o sinal de vezes. O x pequeno aqui, tá vendo, pessoal? Vezes. Mas na matemática, o símbolo ponto, aqui entre parênteses, ponto, substitui o vezes. Usa-se muito o ponto na multiplicação. Assim podemos usar, veja aqui o exemplo. 5.6, que é na verdade 5 vezes 6, igual a 30. Significa 5, já que o x vezes 6, 5 vezes 6, igual a 30. As duas formas estão corretas. Muitas vezes vocês observarão na multiplicação usando o x, outras vezes vocês verão usando a multiplicação. Por quê, pessoal? Quando nós observarmos a equação do primeiro grau, equação do segundo grau, nós usamos muitos símbolos matemáticos, principalmente aí o x. E, por exemplo, quando aparece 5x, nós sabemos que 5x, na verdade, é 5 multiplicado por x. Então, não tem como pôr o x duas vezes ali. 5 vezes x, usando 5xx. Daí a confusão, né? Como se tivesse, na verdade, 5 vezes x vezes x, né? Então, o mais prático é usar o ponto. Assim fica bem mais simples de entender a equação, tanto primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Por isso, muitas vezes usaremos ponto, né? Quando não for necessário, pode aparecer então 5 vezes 6, quando existem números, né, naturais, números inteiros. Também na multiplicação podemos usar os parênteses sem um outro operador. Exemplo, 5, aí tá vendo aqui, 9, né? Nós sabemos que é uma multiplicação 5 vezes 9 igual a 45. Aqui, ó, significa que 5x em 9, ou 5 vezes 9, igual a 45. Mas se aparecer um operador antes entre um número e um parêntese, esse operador assume o controle. Se não tivesse esse sinalzinho de mais, então seria 4 vezes 6. Mas na verdade, como tem o 4 mais aqui na frente, nós sabemos que esse 4 está somando com 6, então é igual a 10. Significa 4 mais 6 igual a 10. Aí na soma não precisa ficar aqui o parênteses. A não ser que dentro do parênteses tivesse aqui um menos. Menos alguma coisa ou mais alguma coisa. Aí usaria, primeiro faríamos o cálculo que está dentro do parênteses. Como não tem nada, nós sabemos que não tem nada, só o 6. Então nós podemos tirar o parênteses aqui e ficar 4 mais 6 igual a 10. A divisão. A última das 4 operações fundamentais da divisão. Literalmente, a divisão significa dividir coisas. Exemplo, vamos ver aqui uma divisão bem simples.
Você comprou 12 pães de queijo para os seus 3 filhos. Então, 12 pães de queijo para os 3 filhos. Para não dar briga, você precisará dividi-los em partes iguais. Não um filho vai brigar com o outro porque pegou parte a mais. Como fará? Então nós sabemos que tem 12 pães de queijo para dividir para 3 filhos. Então nós sabemos que na divisão 12 por 3 serão 4 partes iguais. Como na multiplicação, a divisão tem mais de um sinal. O sinal da divisão. Então temos a divisão, né, aqui esses 2 pontos, né, também muitas vezes usa um tracinho aqui no meio, pessoal, tá? Então aparece, mas muitas vezes aparece apenas os 2 pontos. Também a barra diagonal de uma fração. Então está aqui. Essa barrinha também é divisão. Ou a barra horizontal, tá? Essa barrinha aqui, né, de divisão. Aí aparece os dois, o numerador e o denominador aqui na divisão. Então as 3 formas estão corretas, mas a mais usada, que aparece muitas vezes nas operações matemáticas, é esse sinalzinho aqui. Qualquer que seja a forma, a ideia é a mesma. Ao dividir os pães de queijo, 12 pães para os 3 filhos, de maneira igual, cada um receberá 4 partes. Então 4 partes iguais. Ao dividir um número por outro, o primeiro é chamado de dividendo e o segundo de divisor e o resultado de quociente. Ok, pessoal? Nas próximas aulas faremos exercícios e abordaremos muitos mais detalhes dessas operações fundamentais. Queremos agradecer a todos que deram atenção a essa videoaula aqui bem simples para entendermos, né? E se gostou da aula, deixe seu positivo, o seu like, divulgue para os seus amigos. Professor Júlio Novas Ideias, aula de matemáticas. Se você ainda não segue o canal, clique aí no inscrever-se e continue recebendo atualizações do nosso canal Professor Júlio Novas Ideias, aulas de matemática. Muito obrigado, até a próxima videoaula.